Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Networker, seu podcast semanal, sempre com um novo conteúdo. Lembrando, todas as segundas-feiras entramos aí, transmitimos um novo conteúdo com um convidado, convidada super especial. Esse conteúdo é reprisado aqui durante a semana, de terça a sábado, no mesmo horário. E depois, claro, estará disponível também para você que nos acompanha no canal de YouTube da Croma TV. É um prazer recebê-los aqui hoje nessa nova transmissão, nesse novo conteúdo, com uma super convidada aqui conosco. Já já eu vou mostrar aqui, ela vai se apresentar um pouquinho mais. Gostaria antes, de agradecer aí o acompanhamento, a presença de vocês todos, empreendedores, empreendedoras, profissionais das mais diversas áreas, empresários mais verdinhos, empresários mais maduros, que seguem aqui a Croma TV, esses nossos super conteúdos. Agradecer ao canal Connect Business, que é o nosso apoio aí oficial no podcast Networker, o pessoal lá do Connect. Agradecer também aos nossos patrocinadores de hoje, a Liga do Conhecimento, sua plataforma de aprendizagem, e também, claro, agradecer a todos os empreendedores e empreendedoras que de alguma forma aí contribuem conosco aqui no podcast. Um abraço também ao Marcos Queiroz, nosso diretor de produção aqui na Croma TV. Algumas dicas importantes para vocês que nos acompanham. Hoje falaremos a respeito da influência da aromaterapia, no seu desempenho, no desempenho profissional. Veja que tema bacana, a aromaterapia, algo aí que muitos podem confundir com outras áreas ou ter alguma dúvida. O que é aromaterapia? Então nós trouxemos aqui a especialista, na área empreendedora. Falaremos um pouquinho a respeito dessa trajetória dela como empreendedora, que não deixa de ser uma aula bem bacana, situações aí difíceis, fáceis, resultados negativos, resultados positivos, mas que servem aí de lição para todos que empreendem. E em seguida, a Priscila Jandosa, que está conosco aqui, já vai se apresentar. Ela explicará um pouco o que é aromaterapia, como que a aromaterapia pode se influenciar no seu desempenho profissional. Inclusive, já tive aqui nos bastidores uma degustaçãozinha aí, nossa, sensacional, mas eu não vou dar spoiler não. Então é isso aí. Se você ainda não baixou aí o nosso app na lojinha do seu celular, entra lá na lojinha, digita lá Croma TV, tá bem? Baixa o app e aí você pode acompanhar ao vivo ali, no caso online, todas as transmissões da Croma. Então é só clicar no ícone da televisãozinha após baixar ali o app, que você já vai entrar ali na programação, naquele conteúdo que está sendo transmitido. Se não, consulte nosso site, acompanhe lá pelo site, tá ok? Então aguardo vocês, tá ok? Vamos lá então dar início aqui ao nosso bate-papo Networker e vamos mostrar para todos, o nosso público é formado aí, como eu disse, empreendedores em geral, empreendedoras, profissionais das mais diversas áreas, empresários mais verdinhos, empresários mais maduros, mais robustos aí com uma longa trajetória já, e são eles, no caso, que nos prestigiam aqui semanalmente com esses novos conteúdos e que hoje certamente vão adorar aí o seu conteúdo. E agora a missão é explicar para eles o que é essa aromaterapia, que eu também tinha muitas dúvidas, já tive aí umas dicas suas nos bastidores, e falar como que ela pode se influenciar nessa trajetória, no desempenho do profissional. Vamos lá. Priscila, primeiramente agradecemos a sua presença. Eu que agradeço. Legal, ótimo. Nós estamos muito satisfeitos com a sua presença aqui hoje. E nós da Croma aqui do Network, nós gostaríamos que você se apresentasse um pouquinho. Quem é a Priscila Jandosa enquanto pessoa, profissional? E depois nós vamos entrar no nosso tema aí do nosso bate-papo. Por favor. Certo. Ronaldo, obrigada pelo convite, a oportunidade de estar aqui. Eu estou muito feliz e honrada. Bom, falando um pouquinho de mim, sou casada com o Edivaldo. Juntos nós temos a Sofia, de 10 anos, e a Isabela, de 2 anos e meio. Sou formada em propaganda e marketing. A minha carreira, mais ou menos 25 anos no ramo corporativo. Minha última experiência foi numa indústria, uma multinacional petroleira. E a última experiência que eu tive lá foi relacionada a pessoas. Então, sempre tive esse lado de cuidado com pessoas, uma coisa que eu gosto muito, esse olhar para pessoas. E por ordem do universo de Deus, acabei que saí da companhia
e iniciei aí a minha caminhada de empreendedorismo aos meus 39 anos. Meu marido sempre foi empreendedor, ele já empreende há muitos anos, então eu já acompanho ele há 18 anos nessa caminhada. E confesso que até então eu não tinha essa coragem, mas acho que assim como para todo mundo, né, a Covid-19, né, toda a pandemia e assim que aconteceu a pandemia também, engravidei da minha segunda filha. Então, muita coisa aconteceu aí que me fizeram redirecionar a minha carreira para o empreendedorismo e mudar a rota. Como eu já era apaixonada pelos óleos essenciais, eu já gosto bastante de soluções naturais, eu evito bastante sintéticos e remédios somente quando necessário mesmo. Acabei sendo escolhida pelos aromas e aqui estou há 1 ano empreendendo com eles. Legal, bacana. É uma bela história, sim. Conhecemos um pouco, então, aqui agora a Priscila Jandosa, pessoa física, né? Como eu brinco, eu falo pessoa física e tem a Priscila Jandosa, pessoa jurídica. Exato. Então, bacana, o público conhece um pouquinho mais você. É importante, né? Eu acho que essa interação, esse rapport, no caso, né? Do público com a entrevistada, com a convidada para esse bate-papo. Acho que isso é sempre muito importante, conhecer um pouquinho quem está por trás daquele CNPJ. Isso nós valorizamos muito. E por isso, inclusive, né, considerando esse seu desafio de empreender, como você mesmo expressou aí a sua expressão, quando você falou, olha, você falou, né, 39 anos eu vou empreender. Então, assim, super natural, tá? Para quem atua no empreendedorismo já há pelo menos uns 15 anos e leciona a respeito disso, inclusive, é super natural. Mas claro que o desafio é um pouco maior e você tem que ter realmente essa gana maior para poder alcançar, e é o que você está fazendo. Exato. Então, por isso nós vamos falar um pouquinho da Priscila Jandosa, empreendedora. Você tem uma carreira corporativa, empresarial, de, entre aspas, CLT, vamos falar assim para o público entender, grandiosa. Sim. Você passou por empresas aí, empresas grandes realmente, multinacionais, com certeza você ganhou muita experiência. Primeiro, uma dúvida, né? Olhando para a Priscila Jandosa como empreendedora. O que motivou a Priscila a abrir mão, né? De buscar jobs, emprego fixo ali e tal, ou eventualmente saiu aí da empresa, como você falou, para iniciar um empreendimento. Foi o que exatamente? Além do aspecto da pandemia. Eu sempre brinquei no corporativo, né? Eu sou muito grata pela minha carreira e a minha vida mudou muito. Durante toda essa trajetória, me desenvolvi muito. Mas eu sempre brincava que quando o universo me mandasse embora, ou me tirasse ali da empresa, porque eu me sentia muito confortável e estável, né, naquela empresa, eu iria vender água de coco na praia, ou seja, eu iria procurar algo mais, com mais flexibilidade de horário. Eu sei que mais leve, entre aspas, não é, né? Você tem que... É o seu negócio, é a sua paixão, é o seu sonho. Então, óbvio que tem uma busca muito grande por trás. Mas eu sempre pensava, várias coisinhas, esses anos todos, batiam forte em mim, que era a flexibilidade de horários, a flexibilidade geográfica, dependendo com que você empreende, você tem uma flexibilidade maior. E aí, depois, sendo mãe, isso bateu mais forte ainda. Essas coisas já pesavam bastante em mim. Aí veio a pandemia e eu comecei a pensar, poxa, que legal estar em casa fazendo uma refeição com a minha família, porque a minha rotina era muito fora. Eu viajava bastante ao Rio de Janeiro, fazia bate e volta. Então, a minha filha mais velha foi criada pela minha mãe e eu só a via à noite. Então, essas coisas foram batendo muito forte uma vez que eu estava trabalhando home office em casa. E eu até fiquei muito confortável em home office em casa. E aí, por ordem do destino, a empresa foi vendida, houve uma fusão, eu fiz um acordo e acabei saindo. Então, realmente, o que eu brincava, né, quando o universo me tirasse, e aí eu resolvi... Vender coco. Exato. Vou vender água de coco, vou aproveitar a oportunidade que agora eu construí essa carreira, eu tenho ali uma certa estabilidade, entre aspas, para recomeçar, né? Não é uma coisa assim
sem pensar, uma coisa Foi assim. planejado. Foi um pouco planejado. Eu soube com bastante antecedência que a empresa seria vendida, que não teria Se vagas. preparou. Eu fui me preparando ao longo de um ano, ao mesmo tempo eu engravidei. Então, essas coisas que antes eu não pensava tanto, mas apesar de que eu tinha esses desejos de flexibilidade de horário, enfim, foram ficando maiores. E aí, com muito apoio também do meu marido, que eu acho que foi bem importante, eu resolvi migrar para o empreendedorismo e focar em coisas que eu realmente fazia sentido naquele momento para mim. Sim. E também apoiar o negócio do meu marido, né? Porque também era uma coisa que ele sentia falta e eu me sentia um pouco devedora, afinal a empresa é nossa como casal. Sim, né? sim. Então eu também hoje consigo dar esse apoio a ele. Legal. Então, Alguns aspectos aí me chamaram a atenção. Claro que você teve N motivos, né? Você pensou em N situações para você Sim. tomar a decisão. Eu observei bem a questão da maternidade, né? Eu acho Sim. que essa é a top, é a one ali, não Essa tem é. discussão. Tem a questão da flexibilidade, né? Tem a questão da autonomia. Realmente, muitos se enganam, né? Falam assim, eu vou empreender porque é melhor, eu vou empreender porque eu vou estar mais tranquilo. Na verdade, você trabalha mais, né? Só que realmente você tem a flexibilidade, você tem a autonomia, né? Pode ser uma empresa, pode ser uma MEI, um microempreendedor individual, Sim. pode ser uma microempresa, não importa, ou pode crescer também, virar uma empresa de pequeno porte, médio, por que não uma grande porte, né? Eu costumo dizer que nós podemos ser pequenos estruturalmente, né? Como parte fiscal ali, mas só que nós temos que pensarmos como as grandes, né? As multi, em termos de organização, etc e tal. E, então, tudo isso chama atenção realmente nesse motivo aí. Eu tenho uma curiosidade e também um pouquinho que nós estávamos conversando aqui antes de iniciar o programa. Eu gostaria que você falasse com o público um pouco a respeito disso. Apesar de você ter saído do mundo corporativo depois de muitos anos de vivência prática, teórica também, porque você certamente se desenvolveu profissionalmente a partir de cursos, treinamentos, etc e tal, apesar de tudo isso, você, claro, traz essa bagagem toda, que é muito importante. Nem todo empreendedor tem uma bagagem dessa, né? Administrativa, você é formado em marketing e tal, mas você traz aí algo que eu acho bastante aderente, bastante pertinente, que eu empreenderei na área de aromaterapia. Legal. Por quê, né? Aromaterapia, o pessoal deve estar pensando. Você também, antes de iniciar esse empreendimento, você é usuária, né? Cliente, vamos falar assim, desse mercado. Então, você já conhece bem esse mercado, é isso? É isso. Eu já utilizo os óleos essenciais há mais ou menos 7 anos. Utilizei no meu parto, utilizei numa viagem que eu fiz para fazer um intercâmbio. Eu fiz um intercâmbio no Canadá e deixei a minha filha, na época ela tinha 6 anos. Então, o óleo essencial foi ali um aliado para nos ajudar nessa saudade. Então, eu sempre fui muito curiosa, eu sempre estudei muito para uso próprio. E recomendava, assim, naturalmente, poxa, você já tentou tal coisa, por que você não experimenta isso? Então, quando eu comecei a imaginar no que eu ia empreender, o primeiro momento foi auxiliar o meu marido na empresa dele, como eu comentei. A empresa dele é do quê? Chama-se PEL, faz redes de proteção e tela mosquiteira. Olha, interessante. Preciso falar com ele. Estou precisando de uma rede protetora para o meu apartamento que a minha rasgou. Mas ninguém pulou, não. É que teve um acidentezinho de limpeza. Legal. E a gente trabalha com proteção, né? Eu ficava pensando o que eu vou fazer que eu consiga encaixar essas questões que eu te trouxe, né? Que eu queria viver, né? Essa flexibilidade de horário e tal. E aí me vieram muitas coisas na cabeça, comércio, e aí eu fui fazendo ali uma eliminatória. E ao mesmo tempo eu estava naquela sede de buscar, eu comecei a participar de eventos de empreendedores e tal. E nessa busca de temas, né, o que eu poderia empreender, pensei em abrir consultoria empresarial, pensei em abrir diversas frentes, mas elas batiam um pouco, elas conflitavam um pouco com aquele meu momento de vida, como você mesmo notou, né? Principalmente a maternidade. Foi quando eu me deparei numa convenção sobre os óleos essenciais. Ali eu me deparei com estudos científicos, me deparei com todo aquele universo científico que tinha por trás, que eu tinha mais o conhecimento ali da prática. E ali naquela convenção eu tive um pouco do conhecimento teórico, um pouco da noção, e ali que me deu um start, eu falei, eu vou trabalhar com isso.
Eu Legal. gosto, eu já conheço, já utilizo na minha família. É isso que eu vou estudar. E comecei a estudar. É um excelente modelo, né, início, porque você consome aquele produto, você é usuária daquele produto, Fica conhece, então, mais fácil, poxa, e né? você gosta, né? Dá, Eu dá para gosto. sentir na sua fala, Gosto. dá para sentir na sua fala que você tem essa aderência com essa área, com esse Sim, nicho, sim. esse segmento, né? É algo que É eu muito fico o bom. domingo lendo. Muito bom. E ainda falando desse ato de empreender, e aí nós já entendemos como que você entrou, né, nessa área aí da aromaterapia, e é bacana porque os nossos conteúdos aqui do Podcast Network, normalmente eles trazem temas que abrangem empreendedorismo, negócios, cases de sucesso e profissionais de destaque. E mercado também falamos um pouco. Eu comecei aqui avaliando como um tema voltado para o empreendedorismo, mantenho essa avaliação, trazendo um pouco de negócios, que é a aromaterapia, mas traz também um pouco, mesmo você com um ano de empreendimento, um case de sucesso. Porque, logicamente, que você ainda tem que vencer, né, nessa área do empreendedorismo, você está Sim. só há um ano. Mas você já traz uma bagagem de sucesso do mundo corporativo. E é como eu falei antes, até repito aqui, não é sempre que nós encontramos essa conexão no ato de empreender. O empreendedor já com uma bagagem tão boa, administrativamente falando, em termos de marketing, etc. e tal, você já vem bastante pronta para isso. Isso é bem interessante. Você consegue ver dessa forma também? Não seja Cons- humilde não, por favor. Consigo. E eu sou muito pé no chão, né? Eu acho que eu não migraria, não faria uma transição de carreira se eu não tivesse também uma segurança do que eu estou fazendo, onde eu estou pisando. Eu acho que é primordial, assim. Então, para quem não tem a bagagem, a gente tem aí Sebrae, maravilhoso, né? Connect Business. Pois é, Connect Business e tantas outras informações que a Sim. gente pode se Associações apropriar. comerciais das cidades que Exato, apoiam. São todos parceiros aqui nossos, viu? exato. Eu acho que a gente tem que unir o sonho, a vontade de empreender com o conhecimento, porque eles se complementam. Eu acho que não é muito difícil você ir só com o sonho e a força de vontade e não ter essa contrapartida. Mas eu confesso que também eu me sentia preparada, mas eu também me assustei bastante com o tanto de competências que eu tinha que ter no sentido de resiliência, Sim, muita né, que o resiliência. empreendedor precisa, dos altos e baixos que a gente tem nos picos, né? É, o contato com o consumidor final meu foi muito maior, então, enquanto corporativo, eu estava nos bastidores, não estava no front, e hoje eu estou no front, então eu lido com pessoas, então também um desenvolvimento muito grande, já fiz cursinhos também de desenvolvimento pessoal, de pessoas, de resolução de conflitos. Eu tenho o LinkedIn, então eu fico brincando lá, né? Tem bastante ferramentas lá também. Legal. Então eu vejo que conhecimento nunca é demais, né? Perfeito, perfeito. Eu quero entrar na parte do negócio em si, né? Do empreendimento, da aromaterapia, mas antes eu quero te fazer uma outra pergunta para fechar essa primeira etapa. Recentemente fizemos um evento, inclusive, com apoio pelo Connect Business, e dentro desse evento, que foi na cidade de Osasco, né, chamado Networking Oz, nós aplicamos uma dinâmica conhecida de mercado, que é a Mastermind, né? Mas claro que cada marca tem a tua forma de conduzir, a tua especialidade. E no caso da nossa, quem conduziu foi uma grande especialista em negócios, né? A Vanderly Kellen, que eu acredito que você conheça da rede Connect. Uhum. E ela conduziu e ela trouxe, né, a provocação que moveu ali essa dinâmica da Mastermind, que é a questão da dor, né? Nesse um ano e um pouquinho que você está empreendendo, dá para destacar aqui para nós como lição aprendida, não importa se foi positiva ou negativa, é uma dor, acredito que tenha sido negativa, né, um pouco inicialmente. Qual foi ou qual é a principal dor que você observou ou observa? Qual foi ou qual é? Por favor, como empreendedora. No meu caso, a gente está falando de saúde, né? De autocuidado, né? De qualidade de vida, de auxílio em questões físicas e emocionais. Para mim, a principal dor, e é uma coisa que eu reconheço em mim também, tá? Não sou diferente, é a questão da gente sempre nos deixar em segundo plano. Então, assim, eu te conheço, você me procura,
você tem ali uma questão, você me procura com uma necessidade, você tem ali uma questão a ser resolvida ali, né, enfim, para te ajudar. Digamos que você é um empreendedor, você está com insônia. Eu tenho algo que pode te ajudar, tanto sozinho ou aliado ali, ou qualquer outro tratamento. E muitas das vezes a gente vê que a gente deixa outras prioridades entrar e a gente vai se deixando em segundo plano. Isso é uma coisa que eu observei muito em mim durante a minha trajetória corporativa. Eu trabalhava muito e não priorizava a minha saúde, normalizava a insônia, normalizava a dor de cabeça, A gente está normalizando muito o caos, a gente está normalizando muito a ansiedade, a gente está normalizando muito o estresse. E a quantidade de pessoas que eu vejo doentes nesse sentido é muito grande. Então, isso é uma dor que me pega bastante, tá? Você enxerga isso de alguma forma que você também já foi, Sim. né? Teve esse perfil, vamos falar assim. Sim. Você enxerga isso do seu cliente hoje, Eu do seu enxergo. cliente final. Na Logicamente que sociedade isso, como um todo. isso acaba dificultando realmente a entrada, o Exato, crescimento do exato. produto no mercado, claro. E não só do meu produto, mas de qualquer ajuda que a pessoa possa procurar, né? Eu acho que eu estou inserido ainda nessa, né? Eu estou trabalhando isso, mas eu acredito que eu esteja também inserido, né, nesse tipo de perfil ainda. Que é não se priorizar. Exato. E nós tivemos um podcast aqui, se eu não me engano de memória, com o Dr. Carlos Mafalda, que nós falamos da questão do sucesso. Sucesso, sim, mas eu não me recordo exatamente o nome, mas primeiro a saúde. Foi mais ou menos isso. Sucesso, sim, mas nós temos que ter como prioridade a questão da saúde. Exato. Você concorda com esse raciocínio? Concordo. Também? Quando a gente está no avião, eles falam, pega a máscara, coloca em você e depois auxilia o que está do lado. Mas a gente faz exatamente o contrário. A gente consegue ter compromisso com o nosso sonho, com o nosso negócio, com o nosso dinheiro, mas a gente não consegue ter com a gente mesma. Perfeito. E eu estou compartilhando coisa, e a grande maioria das coisas que eu compartilho é o meu aprendizado. Não quer dizer que eu já cheguei lá, estou caminhando para. Mas eu acho que a consciência é a primeira parte aí. Né? Legal, muito bom, muito bom. Então, para você que nos acompanha aqui no Podcast Networker, nós estamos aqui hoje no Bate-Papo Networker com a empreendedora especialista, a Priscila Jandosa. Agora nós falaremos um pouquinho a respeito da aromaterapia. Ó, me enganchei aqui agora, hein? Aromaterapia. Ela falou um pouquinho a respeito do case dela, está empreendendo aí há pouco mais de um ano, mas traz uma bagagem imensa do mundo corporativo e empresarial, uma grande experiência mesmo, que inclusive está apoiando ela nessa fase do empreendedorismo. Então, Priscila, vamos falar um pouquinho mais, né, sobre a aromaterapia. Primeiro, qual o nome da sua empresa, tá? Fala um pouquinho da sua empresa e já explica para quem não conhece, com um pouco mais de detalhes, o que é a aromaterapia. Tá. Bom, eu mantive o meu nome, Priscila Jandosa, aromaterapia personalizada. A minha empresa faz um atendimento online ou presencial num local físico em Cotia, aqui na Grande São Paulo. Onde a gente faz ali uma conversa para eu te conhecer melhor, para eu entender melhor as suas necessidades, as suas queixas e compreender dentro do que você me traz o que eu consigo te ajudar. O que a gente chama de anamnese no mundo terapêutico, quem é do ramo deve reconhecer, mas basicamente é uma entrevista ali básica legal. Das necessidades e das principais queixas. E depois eu faço uma análise aonde eu consigo ajudar, dependendo da situação, eu pego o principal ali, sempre com um olhar integrativo. Então, você não é só uma dor de cabeça pode ter muitas causas ali por trás. De repente é uma tensão, de repente é uma ansiedade, de repente é um estresse, de repente é uma falta de sono. Então, só para você entender um pouquinho essa anamnese. E eu faço ali uma proposta terapêutica para você. Porque a aromaterapia, eu já vou explicar, ela é diferente da essência, que a essência é só um cheirinho, é sintética, é um perfume, ela tem fixador, enfim. A aromaterapia, é a terapia através do aroma. Sua principal forma é via inalatória. A gente tem aqui no nosso canal do nariz uma conexão muito grande com o cérebro. Você deve já ter vivenciado isso quando você sente o cheirinho ali da comida da mãe, o perfume da pessoa amada. Os cheiros trazem pra gente emoções, podem ser boas, podem ser até ruins. E a gente tem uma comunicação aqui cerebral mesmo, um sistema límbico aqui que manda uma resposta para o organismo.
Então, vou entrar um pouquinho pegando o gancho do que é a aromaterapia. Perfeito. A aromaterapia é a terapia através dos óleos essenciais, que nada mais é um extrato puro de plantas. Puro. Só tem a planta no potinho. Só isso. Não tem nada, como você falou, sintético, é isso? Sem sintético, sem misturas. Não é industrializado? Não é, só é envasado, mas Tá, não é só industrializado. envasado, tá bom. Exato. Ele sai da natureza e vem para cá. E eles têm propriedades terapêuticas, então essa é a diferença da essência, não é só um cheirinho. São esses laboratórios, é o leigo falando, tá? São esses laboratórios de manipulação que trabalham para envasar esse tipo de produto ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Eles podem até trabalhar, por exemplo, eu como aromaterapeuta posso contratar uma farmácia para envasar para mim o seu tratamento, tá. mas geralmente são as empresas específicas mesmo que fazem a sua destilação, né? Acompanha desde o cara ali extraindo da natureza, fazendo a destilação e indo para o potinho. Desde o produtor, aí tem o envasador isso, ali, o né? fabricante. Tá. E para o potinho. O que acontece? A planta, no seu habitat natural, ela emite ali um sistema de defesa contra os agressores, contra o solo, contra a chuva, contra o sol, contra outros insetos. E é esse sistema de defesa que é o extrato puro que a gente extrai e é ali que está o ouro da natureza. Isso aqui não é uma coisa nova, tá, gente? Isso é uma coisa milenar. É bíblico, inclusive, né? Foi um dos presentes do menino Jesus. O menino Jesus ganhou frankincense, que é uma resina muito comum lá da região da Somália, perto de onde ele nasceu. É uma resina super terapêutica, por isso que ele ganhou. Ele ganhou mirra, que é um óleo essencial também preciosíssimo, também típico daquela região. Então, a gente está falando tem registros aí na história de há muitos anos atrás do uso desses óleos para não só rituais religiosos, né? Lá eles usam bastante, como propriedades terapêuticas. Eles utilizam bastante ali nos cuidados mesmo com saúde. Sim. E hoje ela é reconhecida pelo nosso SUS. Em alguns hospitais do Brasil a gente encontra a aromaterapia. Ela é muito mais difundida fora do país ainda. Aqui está chegando. Teve até um Globo Repórter recente falando a respeito. E aí, só para dar um exemplo, né, num hospital, por exemplo, né, vamos pegar ali uma ala de pacientes, por exemplo, fazendo tratamento contra o câncer. A aromaterapia pode auxiliar muito nos sintomas, por exemplo, de uma químio, por exemplo, enjoo, ajudar o paciente na questão emocional da ansiedade. Então, ela é muito versátil e ela pode ser muito aliada a qualquer tipo de tratamento que você faça. Perfeito. Desde que bem direcionado. Muito bom. Nossa, uma aula mesmo, viu? Estamos todos agradecidos com a sua aula. Eu vou emendar aqui, então, acho que uma curiosidade minha, que também pode ser curiosidade de quem nos acompanha. O nosso tema falando um pouco da influência da aromaterapia na performance profissional. Claro que todos entendemos aqui que você pode atender tanto a pessoa física, né, o consumidor final, a família, vizinho, não importa, como também a pessoa jurídica, Sim. o profissional, vamos Sim. falar assim, empreendedor, empresário, não importa. Sim. Então, assim, está claro que atende a todo o público. Mas olhando de forma um pouquinho mais isolada para o profissional, como que a aromaterapia ela pode influenciar de forma positiva nessa performance do dia a dia, desde o acordar até o retornar para casa à noite, depois dormir, etc. Muito, em diversas questões. Inclusive, é uma forma muito gostosa de tratar, porque através de aromas, a gente gosta bastante de sentir os cheirinhos, cada um vai ter a sua preferência olfativa, mas a gente gosta bastante de sentir cheirinhos. E ela pode ser muito aliada ao empreendedor para evitar, porque eu sei que no meio do empreendedorismo, eu reconheço muito pelo meu esposo, a gente está ali no dia a dia, naquela pegada, naquela questão de não se priorizar, tomando ali um dipirona, toma um paracetamol, toma isso para cólica, toma aquilo para dormir, toma aquilo para acordar, né? A gente está numa automedicação muito grande e muitas das vezes a gente consegue resolver muitas questões de forma mais simples, sem ter esses efeitos colaterais que os remédios trazem. Então, vou dar o meu exemplo. Parei de trabalhar em CLT, em escritório, e eu tive que reaprender a fazer uma rotina conciliando as minhas atividades de casa e de mãe. Eu ficava muito perdida, sem foco. É uma coisa que eu luto bastante. E existe um óleo essencial chamado vetiver, que ele vem de uma árvore muito centrada. É muito engraçado e muito bonito isso na natureza, né? Porque a gente observa
Deus é muito perfeito, né? Tudo que ele faz na natureza, as propriedades pra gente é muito parecida, né? Vetiver é uma árvore muito centrada e ali o tronco ali é que sustenta aquela árvore, é da onde a gente extrai esse óleo essencial. E esse óleo, quando você inala, ele conversa ali com o límbico e te traz um pouco da calma para aquela ansiedade de querer fazer tudo. Eu estou em casa, eu preciso trabalhar, eu preciso também fazer o almoço, eu preciso, e né? E o que eu faço primeiro? E muitas das vezes eu me reconheço um pouco trabalho disso. muito, mas não sou produtiva, né? Isso porque acontece acaba muito com a gente no né? empreendedorismo, Exatamente. exato, porque a gente quer fazer tudo e não tem o foco do que eu Exatamente. realmente preciso fazer hoje. E o Vetiver me ajuda demais né, a centralizar, a focar naquilo que eu tenho que fazer. Então, esse é um grande exemplo. Eu tenho diversos outros. Como eu falei, eles são terapêuticos e auxiliam em questões físicas e emocionais. Então, físicas. Poxa, estou com uma dor de cabeça tensional. Estou em TPM, né? Mulheres sofrem bastante com questões hormonais, de tensão pré-menstrual ou menopausa. Poxa, tenho falta de foco, como eu mencionei. Consigo focar, minha cabeça está mil, pensamento acelerado, ansiedade, não estou dormindo bem. Enfim, questões respiratórias, né, como rinite, sinusite, né, igual a gente experimentou aqui antes nos bastidores, a hortelã-pimenta, ela, além de ajudar em foco, ela junto com o alecrim é considerada o óleo do estudante, porque ela ajuda bastante a gente a focar. Isso é primordial para a gente como empreendedor. Essa que eu provei, que você já entregou aí. Qual é essa? É hortelã-pimenta. Hortelã-pimenta, sensacional, hein? Eu nem errei aqui falando hoje, porque ela é para comunicação. Ela também, ela solta a língua e eu usei ela. Minha língua soltou total aqui. Exato. Muito bom. Essa do alecrim, você falou que é mais voltada para o estudo, a concentração? Se vocês lembrarem, vocês veem registro dos gregos com um raminho de alecrim aqui atrás da orelha, né? Para mim era arruda. Mas pode ser alecrim. Alecrim. Tá, tem também o alecrim. E por quê? Porque o cheirinho que ele transmite... O alecrim tem um cheiro muito bom, eu gosto. É um cheirinho que te ajuda a focar. E o óleo essencial do alecrim é conhecido como óleo do estudante. Ou do empreendedor, vamos dizer assim, também, porque ele vai te ajudar ali a focar. Legal, muito bom, muito bom. Eu conheço uma casa de oração, sem entrar no aspecto religioso, e eles cedem, né, gratuitamente os banhos, que é justamente para trazer uma energia, e os banhos são compostos por ervas. Por ervas, é legal. Como você falou no início, né, legal. Que isso também tem um aspecto de religioso, milenar, etc. Sim, e tal. milenar, exatamente. Então, legal, bacana. Aqui são as ervas. A diferença é que ela está muito, 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 muito concentrada, né? Então, é uma conta bem de pão, mas só para vocês terem uma ideia, uma gotinha da hortelã-pimenta, uma gotinha, equivale mais ou menos ao poder de 28 xícaras de chá. Sério? Da erva. Nossa! Você viu que eu te dei meia gota na sua mão e você viu que aqui já ficou... Ficou maravilhoso. Então, menos é mais aqui na aromaterapia, Perfeito. Porque é super concentrado. Faremos uma degustação, vou chamar de degustação, demonstração, né? Novamente, mas eu gostaria de tirar uma dúvida antes. Nesse caso da aromaterapia, pegando você, Priscila Jandosa, a sua empresa, a sua loja virtual, o seu atendimento virtual, eu sou um cliente. Por exemplo, sou um cliente, um paciente, né? Nós sabemos que tem aquelas situações que você se automedica, até a lei permite isso, na farmácia, um remédio de dor de cabeça, um remédio de rinite, uma coisa assim, que não exige, né, uma receita, por exemplo. Sim. E tem casos que não, que você não pode se automedicar, tem que ser um especialista médico ou uma aromaterapeuta, etc., cada um dentro da sua possibilidade, né, da sua autorização, encaminhar, falar o que tem que ser, ok? Sim. É nessa linha. Esse tipo de medicamento, esse tipo de tratamento, não é medicamento. Não é medicamento. Eu posso ter uma anamnésia, uma entrevista com você, ok? Sim. Mas eu posso também estar ciente do que eu preciso, porque eu já fui ao médico, não é nada grave e tal, mas, por exemplo, é um exemplo, tá? Fala assim, eu tenho constantes dores de cabeça e sempre tenho que ficar tomando remédio, mas eu já cansei de tomar remédio, não quero mais prejudicar a minha saúde também nesse sentido. E aí eu chegar já com você com o diagnóstico fechado e você falar, é esse aqui. Sim. Eu posso comprar uma quantidade, tem validade, acredito, né? Sim, tem. Deixar em casa, por exemplo, é isso? Sim, é isso. Isso também pode acontecer? Pode. Tá. Se você vier com uma dor de cabeça há muito tempo, obviamente
você vai ter um diagnóstico, você já vai saber de onde que ela vem e tratar a Sim. causa raiz, né? Porque, por exemplo, eu tenho eu tenho um óleo essencial que auxilia ali na dor de cabeça. Mas se a dor de cabeça, por exemplo, for da sua falta de sono, e aí na anamnese, eu identificando isso, eu vou te ajudar no sono. No sono, perfeito. Esse A olhar causa, né? a causa. A causa. Mas, respondendo a sua pergunta, é isso. Você tanto pode comprar esse tipo de produto, tem a Fitoterápica, que é uma empresa, né, de óleos essenciais, que tem alguns stands por aí pelo Brasil, que você Mas para consegue comprar com você, Priscila Jodosa, o que eu faço? Onde eu entro? Eu tenho duas frentes. Vamos para um lado também importante, né? É. Que é um pouco do comercial marketing. Como que eu faço para comprar de você? Legal. Eu tenho duas opções, né? Você já tem um pouco de conhecimento da aromaterapia, como você falou, né? Você já veio meio pronto, você fala, Priscila, olha, eu quero um óleo de hortelã-pimenta para me ajudar no foco e na dor de cabeça tensional aí da minha correria. Não quero fazer uma consulta, porque a consulta é algo mais elaborado, né? Você até falou a palavra paciente. Hoje, na área terapêutica, a gente está trocando o paciente para interagente, porque o paciente ele só espera e, né, o interagente ele tem que interagir. Então, 50%, quando você vai para a consulta, eu já trago esse alinhamento de expectativa bem no início. Então, uma consulta mais elaborada, você tem 50% seu e 50% meu. E talvez não vai ser só o óleo, você vai ter que fazer uma higiene do sono, você vai ter que tomar outras medidas para a gente chegar num ponto principal que a gente quer. Eu só quero o hortelã, eu já conheço, eu já utilizo, eu consigo te vender. Tá bom, tá aqui. Não, eu quero fazer um acompanhamento. Então, de fato, eu quero fazer um acompanhamento. Fecha um pacote. Aí eu fecho uma consulta. Uma consulta. Aonde, se você tem os óleos, eu te cobro só a consulta. Se você quer que eu te ofereça o tratamento, eu tenho um outro valor, eu te ofereço a consulta e o produto já. Muito e bom. aí eu faço personalizado. Se você gosta de pingar na mão, ok. Se você prefere o inalador, ok. Porque tem diversas formas de uso aqui, tá? A gente O inalador será aquele de soprar ou de pingar? Como que seria? O inalador... Ou é de sugar? Não sei se vocês já viram na farmácia, a Vic tem um. É um inalador nasal. É um potinho que você abre e você põe aqui... E você inala. Eu já vi. O aroma fica lá no algodãozinho e você faz a inalação. Eu gosto bastante dele. Você leva onde você for, põe no bolso. Você não tem contato com o óleo, né? Você já está lá dentro, está pronta a quantidade de gotas, enfim. Mas tem diversas formas de utilizar. Tem aqueles aromatizadores que fica aromatizando o ambiente. Né? Pode usar com isso também? Sim, e é Olha, muito interessante, que bom. né? Super interessante, aí já é uma aromatização coletiva. Então... E aí você prescreve, por exemplo, a quantidade de gotas que vai no líquido do aroma. É água, né? Eu acredito. Na ali, água, exato. Tá. Eu faço um PDF mesmo, com umas 3 páginas ali para te ensinar e te explicar como é que você vai usar. Eu quero. E aí por 45 dias eu te acompanho. Tá, e onde eu entro aí para te acionar lá? É um site, um telefone, o que é? Eu tenho meu telefone comercial e eu tenho também o meu Instagram, onde tem o link da Bill, que Legal. você me Tá passando aciona. aí no GC. Aqui você me aciona e a gente já marca. Geralmente essa consulta vai de 1 hora e 1 hora e pouquinho. Eu gosto bastante de conversar e conhecer a pessoa que está ali por trás. Me passa aqui o de hortelã, que você mencionou. Eu vou dar a comunicação. Não, só o vidrinho. Pessoal, olha só. Esse aqui é o frasco, né? O vidrinho, no caso, para os leigos, do de hortelã, que eu provei aqui antes nos bastidores. O Marcos Queiroz também, ficou todo comunicador, não para de falar aqui no meu ouvido. E ele é muito bom mesmo, tá? É muito bom. Tudo bem que, né? A gente tava já correndo e tal, deu uma suadinha, então ele não tá totalmente limpo aqui a mão, né? Porque, né? Mas muito bom, muito bom. Tanto é que a minha língua destravou. Então tá tudo ótimo. Se você tivesse com... questões respiratórias, né? Enfim, ele já auxiliaria também. E esse outro aí que você vai fazer uma degustação agora, ensina para o pessoal, nesse caso, como seria o procedimento de usar a mãozinha aqui, né? A gotinha. Tá. Você, por favor, pode direcionar para sua câmera agora, tá bom? Tá bom. Você quer fazer em você ou eu faço em mim? Pode fazer em você primeiro, né? Para dar aula, depois eu faço em mim, tá bem? Tá bom. Eu trouxe aqui um laranja, é um dos óleos, é um dos meus preferidos. Eu amo cítricos, amo bergamota, amo limão. Vocês, não sei, os apaixonados pelos cheirinhos devem gostar dos cítricos. Ele é conhecido como óleo da alegria, ele promove bom humor.
dentre outros benefícios. Como eu falei, são diversas as formas do uso. A gente pode misturar isso aqui a cosmético, fazer um creme corporal, um óleo corporal, colocar no aromatizador, colocar num colar, colocar numa pulseira, enfim. Eu faço de acordo com o gosto do interagente. Mas uma forma tradicional, por exemplo, numa conversa como essa, é pingar mesmo na palma da sua mão uma gotinha. Como eu falei, ele é super concentrado, então menos é mais. Você espalha, não precisa esfregar, só para o aroma espalhar na palma da tua mão. O óleo essencial é muito volátil, ele evapora muito rápido porque ele é puro. E aí, deixa eu tirar minha mão daqui. Em forma de concha, você inala. Aproveita essa inalação para se conectar, para respirar, que provavelmente no meio do dia, num dia pauleira, né, como diz aqui em São Paulo, a gente nem respirando direito tá. Então, o óleo também traz esse convite para você fazer essa pausa, é 1 minutinho do seu dia e respirar. E você vai ver que você já vai voltar a outro. É instantâneo. A questão emocional do óleo essencial é muito instantânea. Esse de laranja especificamente, qual é a finalidade dele? Principal? Ele é revigorante, energizante. Tá, né? Então, por exemplo, a gente está num bate-papo aqui, ele promove humor. Pode falar, tá? Ele tem cheiro de infância, tá, gente? Pra mim tem, porque eu tinha... eu adoro cítrico. Eu amo cítrico também. Eu tinha pés de laranja em casa, então... Inala, cuidado com os olhos. E aí, inala várias vezes, tá? Aqui eu fiz 2, mas eu geralmente inalo assim... Se for antes de dormir, eu inalo até 9 vezes, 10 vezes, até ele sumir da minha mão. Que é para ter essa resposta mesmo do nosso sistema límbico para o nosso corpo. Não, é sensacional. O cheiro é uma sensação... Até na hora já vem aquela sensação boa, realmente. A gente tem vídeos na internet circulando, né, de algumas pessoas com alguns aspectos autistas, ou enfim, com algum tipo de transtorno ali numa crise, ou até numa crise de pânico, tem também dela inalando e já... tendo ali uma resposta, sabe, de auxílio. Muito bom, bem legal. Muito bom, legal mesmo, muito bom. Parabéns, viu? Nosso produtor aqui já falou que antes de você sair é para passar na sala de edição, que ele quer fazer mais uma vez, tá bem? Claro. E para você que nos acompanha aqui no Podcast Networker, né, no nosso, nesse conteúdo semanal e tiver interesse em conhecer mais, saber um pouco mais, tirar dúvidas e não necessariamente adquirir de imediato, quer tirar alguma dúvida, pode acessar aí no contato telefônico, no Instagram, que aparece aí no GC do podcast, tá bem? E pode acionar lá a Priscila Jandosa, a equipe eventual lá que tenha para dar um apoio, que ela vai atender a todos aí tranquilamente, tá bem? Então, pensando em aromaterapia, claro, procure aí a nossa especialista, a Priscila Jandosa. Me fala um pouquinho, Priscila, como é que você vê esse mercado consumidor no seu negócio, né? Apesar de já existir há alguns anos, como você falou, e ser uma ciência milenar, como você também falou no início, você empreendendo há um ano, acredito aí tenha, né, competição, claro, isso é uma coisa natural no mercado, mas como é que você vê a visão do consumidor nesse sentido, assim, é um mercado que o consumidor está entendendo realmente a importância ou não, está indo para trás? Como é que você vê esse 1 ano de mercado aí, em termos de consumidor, o comportamento dele? A gente vê um aumento, né, como a gente já falou aqui, né, de automedicação, e a cada esquina tem uma drogaria, então a gente está com essa cultura bem enraizada, né, da automedicação desenfreada. Eu não sou contra medicação de forma alguma. A medicina está aí para a gente utilizar, desde que de forma consciente, acompanhada, né? E muitas das vezes, como eu falei, a gente consegue resolver bastante coisa com a mãe natureza. Sabe aqueles conselhos das nossas avós? Tem muita coisa que funciona, né? E por que não tentar, né? Mas, ao mesmo tempo, e desde a pandemia, o mercado de produtos naturais cresceu mais de 300%. Esse mercado, na contramão de muitos outros negócios que na pandemia teve uma queda muito grande, ele só cresceu. Primeiro, acompanhando os nossos dados estatísticos, que são tristes, né, mas reais, de quantidade de ansiosos, de insônia e depressão é muito grande. É um problema bem grave assim, no Brasil e no mundo todo. Ao mesmo tempo que eu acho que a gente está despertando para essas questões naturais.
né? A gente vê também um crescimento de lojas de produtos naturais, a mídia está falando mais. Eu acho que tudo é conhecimento. A gente repete padrões porque a gente foi ensinado assim. Até que alguém venha e te conta uma forma diferente e te desperte ali uma luzinha, e aí você fala, poxa, por que não? Então, eu vejo esse mercado, as pessoas estão sim mais abertas às soluções naturais, inclusive famosos, inclusive clubes de futebol, tem bastante clubes já aqui de São Paulo, Palmeiras, que estão utilizando nos atletas para evitar outros tipos de abordagens que são mais químicas e que também podem ter um efeito colateral, às vezes, no fígado, enfim, né? Então, eu vejo, assim, um mercado muito promissor. Eu acho que está só começando e os estudos e as pesquisas também indicam que essa vai ser muito a medicina do futuro. A gente tem óleos essenciais antibióticos, utilizados pelos índios, por exemplo, da Amazonas, que está sendo descoberto, que está sendo estudado. Existe também um conflito de interesse muito grande, uma guerra, né, farmacêutica. Da indústria Sim, farmacêutica, acredito, super. com o mercado do natural. Com o mercado do natural, que muitas das vezes o mercado do natural vem com uma abordagem simples, né, e que traz um resultado, às vezes, muito melhor do que uma automedicação com um efeito colateral. E, inclusive, a indústria farmacêutica, né, aqui dentro tem os compostos químicos, isso aqui é química, tá, gente? Aqui dentro, se a gente puxar o que a gente chama de cromatografia, é como se fossem os ingredientes naturais dessa planta. Então, vai ter lá lilanol, cânfora, enfim, depende cada plantação, onde ela cresceu, onde ela foi tirada, vai ter ali as propriedades terapêuticas dela. Mas, para você ter uma ideia, um óleo essencial, por exemplo, de melaleuca, que é uma árvore nativa lá da Austrália, ela tem mais de 90 propriedades químicas. Inclusive, dentre elas, tem um antibiótico, que você pode tratar uma infecção de garganta, uma dor de ouvido, enfim. Perfeito. Então, isso está avançando demais. E apesar desse conflito, eu acredito que vai ser, sim, o futuro, a medicina futura. Antes de uma nova pergunta, eu gostaria de lançar aqui também o convite, né, o desafio aí para algum especialista ou entendedor dessa área que possa falar a respeito dessa, entre aspas, não queria falar guerra, né? Entre aspas, guerra entre o industrial, né? Esse segmento da farmacêutico, né? Essa parte dos laboratórios, etc. E esse mundo que olha realmente para o natural, né? Onde tem prós, onde tem contras, tem a questão política no meio, questão de tributação. Acredito aí que envolva N aspectos. E seria um tema interessante para tratar aqui no Network, mas com um especialista realmente aí que seja neutro, né? Que olhe aí para os dois lados, que não tenha nenhum político de estimação, né? E possa também falar críticas ou elogios em termos de legislação de governo. Então fica aí o convite, tá? É só procurar aqui a produção do nosso podcast Network, tá aí o contato no GC, nos acionem aí. Priscila, uma questão que me veio aqui em mente. Vivemos uma época, uma fase, né? Não sei, e acredito que ela veio para ficar, né? A questão do natural, que nós falamos do natural, me veio essa questão em mente. A questão da saúde, academia, não só. Antigamente a academia era, né, a questão assim do chamado bombadão, bombadona, né? Hoje não. Hoje a academia é para fazer sua caminhada, pegar um pouquinho de massa, pegar condicionamento físico. Eu, por exemplo, o pouco que eu faço de exercício tem que aumentar e pensando em condicionamento físico. Exato. Ponto. Eu não penso em outra coisa. Condicionamento físico, né? Relaxar. Então, hoje tem muitos motivos. Além de produtos naturais, a questão de nutricionistas, né? Sim. Trabalhar um pouco a questão de uma alimentação mais saudável. Sim. Ou seja, isso está cada vez mais comum. Sim. Infelizmente, não é tão comum, porque em um caso ou outro, a questão financeira acaba impactando para um consumidor que tenha um poder aquisitivo menor, infelizmente, sim, né? Sim. A aromaterapia, eu estou entendendo até pela sua explicação anterior que ela vem realmente nessa crescente, e eu acho que tudo isso se conecta, né? Sim. E tudo isso se conecta e tem como pilar principal ali a questão da nossa vida, a questão da nossa saúde. Esse raciocínio, você acha que tá... Pode não concordar, tá? Não, fica à vontade. É isso aí. Eu acho que é um conjunto de coisas. Como a gente tem esse horário integrativo, como eu falei, né? Depende da situação que você me pede ajuda,
o óleo sozinho não vai fazer o milagre. Tem que ter uma mudança de estilo, de vida, tem que ter uma mudança bem completa. Tá. Então, tudo se complementa, porque a gente é um ser integrativo. Perfeito. Não existe uma dor de cabeça, existe alguma coisa no seu corpo, no seu sistema, no seu modo de viver, que está te causando algo. Perfeito. E até, pegando o gancho da minha dor, eu não comentei, mas por que essa é a minha dor? Né? Porque eu me negligenciei bastante anos da minha vida, e eu descobri uma doença autoimune, que não é tão grave, mas é uma doença autoimune, cara. É o meu corpo lutando contra ele mesmo. Por isso que é uma dor. Então, foi necessário eu passar por tudo isso para eu ter um despertar. E por isso que hoje, eu observando e vindo do lado de cá, eu me observo também, quando eu estou assim, procrastinando a minha saúde, mas eu consigo ver e enxergar essa dor, até por ter vivido isso. Certo. Realmente é um case, como eu já imaginava. Parabéns por toda a história aí, né? Mesmo com as lições aprendidas, os sofrimentos também, né? Que fizeram parte, parabéns. Estamos indo realmente aí para a reta final do nosso podcast. Rápido. Mas eu falei para você, quando o conteúdo é bom, passa muito rápido. Nós temos um painel aqui, no caso, chamado painel Dica do Especialista, que eu vou chamar ele e você vai deixar uma dica para nós, tá legal? Tá bom. Para o pessoal aí que nos acompanha, já conhece nosso painel Dica do Especialista, hoje com a empreendedora especialista em aromaterapia, Priscila Jandosa, dando a sua dica, por favor. Bom, a minha dica, eu acho que eu já dei bastante spoiler dela durante a minha fala. A minha dica é: faça por você aquilo que ninguém pode fazer, que é se amar, se cuidar e se priorizar. Presta atenção nos seus sintomas, presta atenção no que o seu corpo está dizendo para você, porque ele fala, né? Não normalize o caos, não normalize as brincadeiras da internet. 8 anos de dor de cabeça, 1 ano de tosse, né? Rivotril, é engraçado, mas é trágico, e isso está nos levando a um caminho de doenças mentais e físicas bem importantes. A única dádiva que a gente tem é o nosso corpo, ele é o nosso veículo, né? E a gente tem que cuidar bem dele. Então, essa é a minha dica. Se conheça e peça ajuda. Não espere a água chegar aqui para pedir ajuda. Tente uma alternativa natural antes de partir para um remédio, por exemplo. Por que não? Se abra para o novo também e procure ajuda especializada. Não fique se automedicando sozinho. Eu acho que é isso. Muito bom, sensacional. Obrigado pela dica dos especialistas. Então, nós, o Network, eu vou passar aqui alguns recados finais, claro, mas aqui eu já faço aqui um agradecimento especial por aceitar aí o convite da Croma TV, do Podcast Networker. Nós todos aqui da produção também agradecemos a sua vinda, viu? Obrigada pela oportunidade, espero ter contribuído um pouquinho com a minha trajetória e fico à disposição. Legal, bacana. Deu uma aula aí para nós a Priscila Jandosa, especialista em aromaterapia. Deu uma aula mesmo aí, realmente sensacional. Somos muito gratos aí por esse conteúdo de hoje. Vamos todos olharem para isso com cautela, com atenção e com cuidado, pois se refere à nossa saúde e à nossa vida. Agradeço a você que nos acompanhou em mais esse novo episódio de número 21 do Podcast Networker. Acompanharam aqui esse bate-papo Networker conosco. Agradecer também ao apoio oficial aí do nosso podcast, o Connect Business, canal de networking colaborativo, networking profissional. Consulte lá o Connect Business. Aos nossos patrocinadores, a Liga do Conhecimento, consultorias e treinamentos, e também a plataforma Erudição, a sua plataforma de aprendizagem. Bom, lembrando que esse conteúdo está sendo transmitido durante essa semana, né? Ele vai ser transmitido aí, no caso, sempre até o sábado, né? Da semana que foi transmitido pela primeira vez, para que, se você perder nenhuma data, você possa ver na outra. Eu peço o seu apoio para entrar no nosso canal de YouTube da Croma TV. Deixe lá o seu like, deixe lá o seu comentário, coloque a sua pergunta. Se tiver temas aí
sugerir para as nossas pautas, mande aí no e-mail que está aparecendo, contato@connectbusiness.net.br. Baixe nosso app para que você possa acompanhar os conteúdos online da Croma TV de onde você estiver. O app é muito fácil, gente. Fonezinho de ouvido, telefone aqui, baixou o app, clicou no ícone da TV, você vai acompanhar do metrô, do escritório, do ônibus. Só não vai acompanhar da reunião, hein? Que eu já falei uma vez aqui para acompanhar da reunião. Eu quase fui agredido aqui, porque na reunião você tem que estar com foco na reunião. Tem razão, é que saiu automaticamente. Então é isso aí. Muito obrigado em nome de toda a produção aqui da Croma TV, do Podcast Networker. Até o próximo conteúdo. Sintam-se abraçados.